episódio de Dr. Stone e a treta começou. Bom, o episódio começa onde terminou o anterior e Senku já percebe que Tsukasa tem um parafuso meio que solto na cabeça e que pode ser um grande problema. Mas no fundo, ele sabe que tudo estará segundo, contando que Tsukasa não saiba a receita do fluido de reviver. Daí, nosso querido Taiji aparece dizendo: olha, achei um potinho da água milagrosa, vamos reviver Yuzuriha! E o Senku: pote cheio da aguinha milagrosa da caverna! Finalmente poderemos reviver a Yuzuriha! essas carinhas do Senku são maravilhosas. Bom, com a merda que o Taiji fez, Senku fala pro Tsukasa que ele nem devia meio que explicar o que é o fluido milagroso e decidiu mostrar o show de reviver. De volta à novela, Minha Mulher Foi Petrificada, o Taiji coloca tudo fofo, as roupinhas na Yuzuriha de pedra, já que reclamou no episódio anterior que eles não podiam reviver ela pelada. Alto lá, meu amigo! A Yuzuriha tá pelada! E o Taiji todo fofo dizendo: ah, Yuzuriha, a gente finalmente vai te salvar. E meio que esse potinho de água milagrosa que o Taiji trouxe só dava pra reviver uma pessoa. Senku manda o Taiji buscar mais água milagrosa, enquanto ele e o Tsukasa vão se distraindo e o Senku dá muitas indiretas pro Taiji correr mais rápido. Mas como o inocente que ele é, o burro, ele vai na inocência. Tá que o Tsukasa o pega. Bom, o Tsukasa fala: olha, já que eu sou mais rápido, eu vou. E o Senku: eu sabia que ele diria isso. Se o Tsukasa descobrir onde fica o fluido de reviver, tem 10% de bilhões, vai dar merda pro Senku salvar todos os humanos. Bom, o Senku já pergunta pro Taiji se o Tsukasa já foi. O Taiji disse que sim. Então o Senku, na maior velocidade da luz, mistura o fluido de reviver com o vinho pra reviver a Yuzuriha o mais rápido do que der. E enquanto isso, o Tsukasa percebe onde fica meio que a caverna do fluido milagroso. E o Tsukasa vai olhando e percebe que meio que o fluido milagroso é meio que ácido nítrico. E aí também encontra todas as pessoas daquele local petrificadas. Enquanto isso, o Taiji pergunta pro Senku do que estava acontecendo, já que meio que o Senku disse que não tinha o suficiente. E o Senku fala: acha mesmo que eu vou deixar um fluido desses no pote tão estranho assim? E o Taiji: faz sentido. Bom, Senku explica que na verdade é pura distração para reviver a Yuzuriha sem ele por perto, mesmo precisando revelar onde fica a caverna. E meio que o Taiji pergunta: mas por que vamos se livrar dele? Ele é tão legal. E o Senku fala que é por isso que eles não têm como lidar com ele, dizendo que ele não tem o mínimo sobre a visão grandiosa do mundo para os mais fortes do Tsukasa. E ainda diz que construir uma civilização é muito mais empolgante. Bom, Taiji já entendeu e o Senku fala: o Tsukasa é um cara muito legal e um assassino. E voltando dos comerciais de Minha Mulher Estava Petrificada, Taiji se desculpa pela demora e ele, com cuidado, vai tentando colocar o líquido milagroso na Yuzuriha, mas Senku fala: você está com pressa, grandalhão! E joga tudo na Yuzuriha. Disse que estávamos com pressa, grandalhão! Você derramou de uma vez! Não podia esperar um pouquinho mais! Eles derramam tudo, mas não está acontecendo nada. E o Taiji fala: vai ficar tudo bem, Yuzuriha. Não está tudo bem, está? E o Senku fala que leva um tempinho para a reação acontecer. Um tipo de crioêxtase, com uma camada protetora órgão presentes no corpo, que causa uma mudança cristalina nos elementos, mantendo o estado petrificado. E eu estava que nem o Taiji. Está complicado demais. Mas basicamente, crioêxtase é que a suspensão da consciência em relação meio que a gelo, como aconteceu com o Bucky Barnes dos Vingadores. Complicado! É complicado demais! Senku fala que é só uma hipótese e fala que baseado em um ano inteiro de experimentos, sendo bem dolorosos, o principal é que se uma parte tiver nictal e se quebrar, pode causar um efeito cascata que faz tudo desmoronar. E é basicamente o que acontece, que é a Yuzuriha finalmente acordando. E daí temos recap de todo
todo romance. É o Tajo querendo se confessar para Yuzuriha, ele protegendo a Yuzuriha sem sucesso da petrificação, ele tentando se manter acordado durante a petrificação, sobrevivendo, mesmo que isso o mate. Sim, essa frase também está aqui. Ele encontrando a Yuzuriha na árvore e finalmente temos Yuzuriha despertando. Yuzuriha ia cair no chão, mas Tajo a pega. E Tajo estava em lágrimas, dizendo para perdoá-la, dizendo que ele a deixou esperando por 3.700 anos. E eu estava com a mesma cara do Senku. É fofinho o reencontro deles? É fofinho, mas lançar um recap, mesmo sendo um mini recap do romance deles, sendo que a gente sabe disso há 2 episódios atrás, bem no comecinho, e essa sozinha do Tajo faz que isso seja um pouco vergonha alheia. Segue meu filho, Yuzuriha. Taija, é você. Me perdoe. Eu fiz você esperar 3.700 anos. E meio que ela começa a lembrar, dizendo: ah, você que me ajudou, Tajo. E o Tajo, humilde que é, fala: ah, eu não fiz nada disso, foi o Senku que fez. E Senku, não aguentando mais essa novela de minha mulher está petrificada, já alerta que o Tsukasa tá vindo. Então o Senku dá 2 alternativas. Uma, Tajo e Yuzuriha vão fugir, ou 2, tentarão lutar sem sucesso contra a Tsukasa. E o Tajo fala: vamos lutar para o seu lado, Senku! E a Yuzuriha: eu não sei o que tá acontecendo, mas eu também vou lutar. De parar de me subestimar, meu chapa. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu vou ajudar vocês. Claro que Tsukasa chega. Tsukasa já fala que meio que só tá reduzindo as pessoas do novo mundo. Senku ainda sorrindo. Já vê que Tsukasa nem escondeu os homicídios do Tajo e da Yuzuriha. E o Tajo vendo que Tsukasa não é mais tão legal quanto ele imaginava, pede pro Senku que se algo der errado é pra cuidar da Yuzuriha, pois Tajo vai partir pra cima pro Tsukasa. A Yuzuriha fica: e o Senku? Tu é muito idiota mesmo. O cara matou um leão com as próprias mãos. Então o Senku decide usar sua arma secreta, arco e flecha. Mas claro que uma flecha não foi suficiente. Vemos vários movimentos de Tsukasa. E gente, o cara é mó brabo. Tsukasa se surpreende, já que o Tajo é a primeira pessoa que ficou de pé após o chute dele. E pergunta pro Tajo por que ele não o atacou. Tajo fala que ele não bate pessoas e que o Tsukasa pode bater nele no quanto que ele quiser. E daí o Tajo mostra seu peitoral como prova de imploro para que o Tsukasa pare de destruir as estátuas de pedra. Pare de destruir as estátuas de pedra. Matar as pessoas é uma coisa errada. E meio que o Tsukasa: olha, eu vou direto ao ponto. Você vai te deixar eu te bater sem revidar? E ele pergunta: é isso mesmo? E o Tajo: é isso mesmo! E daí o Tsukasa fala: olha, a gente nem tá negociando. Você só tá pedindo pra eu te bater. E quem é a garota? E daí o Tsukasa meio que faz uma cara séria e fala: e se eu dissesse que eu mataria ela? E daí o Tajo já fica em pose defensiva. E agora eu já ia perceber que meio que faria mais sentido se ela fugisse. E o Tajo fica nessa pose defensiva até que ele desmaia. E o Senku vê e fala: vamos deixar ele dormindo por alguns dias. Então o Tsukasa fala: olha, tu protege a Yuzuriha e eu faço o que eu faço. Só que ninguém vai o atrapalhar. Assim que Tsukasa vai embora, o Senku calculou meio que a velocidade da flecha, que estava a 200 por hora. E daí o Senku meio que vai chutando o Tajo, dizendo: ah, vai, levanta. E meio que a Yuzuriha: não, você disse pra eu deixar dormir alguns dias. E o Tajo acorda dizendo: eu não vou deixar esse cara sair solto. E a Yuzuriha: nossa, ele acordou. Tá aí. Anda, anda, Você disse levanta. que ia deixar ele dormir por alguns dias. Você não vai cair tão fácil com Tsukasa por aí. Vai, ô grandalhão. Levanta logo. Como é que é? É claro que não. Você já tá bem? Tajo fala que vaso ruim não quebra fácil. Bom, Tajo quer impedir que o Tsukasa destrua mais pessoas, mas Senku segura, dizendo que eles acabaram de descobrir que não tem como impedi-lo. Senku diz que só há uma maneira de destruir um monstro no mundo de pedra: criar
armas da ciência. Bom, o Senku faz uma atuação para fingir que meio que o Krio fugiu de medo do Tsukasa. Se eles criarem armas da ciência sem ele perceber, aí que eles vão vencer. Se ele perceber, eles irão perder. Daí começa a jornada de Senku, Taiju e Yuzuriha. O destino deles é Hakone. Hakone é uma região montanhosa lá no Japão e um dos lugares mais populares para ver o Monte Fuji. Sendo só uma aventura de 80 km, 2 maratonas por vez. Primeiro que Tajo, por que 2 maratonas? 5 horas é o suficiente? Daí a Yuzuriha vê pétalas de cerejeiras e percebe que elas estão diferentes. Senku fala que as cerejeiras que eles conheceram, Brumos e Edoenses, não são autogâmicas, significando que foram extintas na mesma hora. E vão caminhando até que avista uma grande paisagem. Bom, Senku usa o seu sextante. O sextante é um instrumento usado para medir o ângulo de elevação de um objeto celeste acima do horizonte. Senku calcula 35.090 segundos desde o pôr do sol até agora. Bom, pra Yuzuriha, ele disse uma coisa doida. E o Tajo? Não se preocupe, ele contou vários segundos desde que foi petrificado. O sextante pode determinar a localização atual da pessoa através do tempo. Mas a precisão é tão ruim que parece uma piada. E meio que o sextante é o único GPS que eles têm. E o Senku precisa de um local que tenha boa latitude e altitude. Meio que a Yuzuriha vai olhando em volta até que ela lembra de algo, meio que vai correndo. Até que ela chega no ponto de referência de Kamakura. Basicamente o Buda de Kamakura. É um dos mais famosos ícones no Japão. E agora o Senku calcula 35 graus ao norte e 139 graus a leste. Então Yuzuriha olha pro monge e lembra de quando ela era criança, quando viu meio que a estátua pela primeira vez. E nisso ela começa a chorar. E o Taiju, quem te fez você chorar? Fui eu! Esse cara reclama qualquer coisa. O que foi, Yuzuriha? Quem foi que fez você chorar? Fui eu! Bom, a Yuzuriha diz que não tá chorando por causa do Taiju. E ela meio que diz que ela percebeu que ela acabou de acordar e meio que tudo não faz sentido. E não parece real nesse momento. Mas ao ver o grande Buda de Kamakura, fez ela cair na real que estão no Japão. E se passou mesmo muito tempo. E daí ela começou a pensar na mãe dela, o pai dela e em todos. E, gente, essa cena é muito emocionante. Porque mostra realmente, fielmente, como seria alguém quando desperta meio que há muito tempo depois. Olha! Eu comecei a pensar na minha mãe, no meu pai, em todos. E meio que o Senku fala, olha, não se preocupe, a gente vai derrotar Tsukasa e a gente vai salvar toda a humanidade. E o Taiji fala que o Senku tá certo e que o Buda ensinou o caminho pra eles. E não se despedaçou após milênios, dizendo que ele é realmente um deus. Digo, um Buda. E meio que o Senku, na verdade, eles fizeram um Buda de bronze. Cientificamente, não vai estragar. E o Taiju, olha, não tem nenhuma folhagem. Foi o Buda que meio que fez para a gente encontrá-lo. E o Senku, deve estar soltando diversos íons de cobre. É venenoso para a maioria das plantas. E o meio que o Taiju fica, mano, pare de estragar a fantasia. E o Senku pensa, bronze, podemos usar isso para fazer espelhos. Então o Senku decide minerar a estátua e meio que o Taiju tenta impedi-lo. Gente, que amizade maluca. Alguma coisa assim. Mais ou menos. Eles fizeram um Buda de bronze. Cientificamente, não vai estragar. Foi como se ele tivesse feito isso pra gente encontrar ele! Deve estar soltando diversos íons de cobre. É venenoso para a maioria das plantas. Minerar meu sextante inútil! Vamos pegar um pouco disso! Pode parando! Você tá cometendo heresia! Meio que o que o Senku disse é verdade. O bronze consiste em cobre, cerca de 12 a 12,5% de feitos de outros metais, e às vezes não metais, dando utilidades úteis como resistência, ductilidade e usinabilidade. E daí eles continuam a sua jornada. Quando foi à noite, Taiji quer proteger Senku e Yuzuriha dos animais selvagens. E também do Tsukasa. E o Senku fecha o olho e dorme. Na manhã seguinte, Senku e Yuzuriha estão na balsa, enquanto meio que o Taiji o serve como motor. Até que o Taiji percebe que uma parte da perna da Yuzuriha está petrificada. Bom, pra Yuzuriha não tem problema, mas pro Taiji tem, então ele usa um pouquinho da água milagrosa. E Taiji pergunta se meio que o fluido tem habilidades rejuvenescedoras. E o Senku fala que não tem.
tem é que as pequenas rachaduras são fechadas quando a petrificação é revertida. E ela aponta pros rachaduras que meio que eles têm no rosto e nas marcas. Meio que eles deram essa explicação por que eles estão esses risquinhos nas caras. E agora eles vão pro objetivo. E fala que se eles quiserem tomar banho num fluido rejuvenescedor, de verdade. E daí a Yuzuriha já saca. Enquanto isso, Tsukasa já percebe uma sala bagunçada e passos apressados. E ele questiona, será que fugindo em pânico? Mas pelo sorrisinho ele sabe que não. E ele fala, amadores. Já que Senku não é um homem que corre com o rabo entre as pernas. E já saca que ele quer fazer armas da ciência. E ele se questiona pra onde meio que Senku foi. Enquanto isso, Senku, Taiji e Yuzuriha chegam ao objetivo. Fontes tem mais. Além de uma bela vista do Monte Fuji. E ele ainda fala, o Senku ainda fala com um tom de whiz. É melhor. E o Senku fala que é melhor eles não se esquecerem do objetivo, que são as armas da ciência. E fala da maior invenção da história da humanidade. E o Tajo, smartphones! E meio que o Senku, smartphone. A gente vai inventar arma. Vamos meter bala. Vamos fazer pólvora. Não é? Nós vamos fazer pólvora. Ele fala que a pólvora foi inventada há 700 a.C. Eles vão avançar mais de 1 milhão de anos pra isso. Dizendo que isso realmente é empolgante. E de alguma maneira, Tsukasa conseguiu ouvir a conversa através do chão, dizendo que eles estão em Hagome e ele precisa impedir que o Senku faça isso. E meio que Hagome é cheio de vulcões. Ele só precisa de uma fonte termais para principal componente para o pólvora, o enxofre. E o episódio termina com o Senku falando que eles vão criar arma suprema contra o Tsukasa. E meio que esse lance da pólvora foi interessante. Senku fala que meio que a pólvora foi criada no enxofre, que é um elemento químico S, que encontra-se em estado sólido. Um não metal espícido e indolor, facilmente reconhecido como cristais amarelos, que ocorrem em diversos minerais de sulfito e sulfato, sendo essencial para todos os organismos vivos. Um contribuinte importante para muitos aminoácidos, que é utilizado em fertilizantes. E, claro, a pólvora, que é a designação de qualquer matéria explosiva usada como carga propelente, que significa que pode ser usado para mover um objeto aplicando a força em arma de fogo, ou agentes explosivos para atividades de mineração e desocupação. E também em fogos de artifícios, mas o contribuinte mais importante é a pólvora negra, que foi o primeiro explosivo com uma mistura de enxofre, carvão vegetal e nitro de potássio. Gente, aqui é a Manuela aprendendo. Bom, esse foi o episódio que começou toda a treta do Senku com o Tsukasa, além do Taiju em ocasiões de Yuzuriha, o fim da novela de Minha Namorada Está Petrificada, além do momento emocionante dela, lembrando meio que dos pais e percebendo que agora tá no mundo de pedra. Bom, esse foi o terceiro episódio da primeira temporada de The Stone. Se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilhe. Que Manuela Tobias e fui!